castelo forte é o nosso Deus. Afirma que é Deus quem dirige o nosso destino, portanto, é o Deus que criou todas as coisas e que, de fato, nos instrui, não é? No caminho que nós devemos seguir. O irmão presbítero Tiago nos fez esse desafio, não é? Considerando que hoje é o dia da educação cristã, que a IPB, inclusive, tem no seu calendário oficial, né, esse dia como um dia especial, um dia específico da nossa igreja, então nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma pausa, então, no nosso ensino do catecismo e vamos falar sobre a educação cristã. Então, eu quero falar com os irmãos aqui, basicamente, em 3 aspectos. Primeiro, nós vamos ver quais são os fundamentos bíblicos da educação cristã. Depois, nós vamos ver os princípios práticos para uma educação cristã. E, finalmente, nós vamos ver alguns desafios e também oportunidades na educação cristã, né? Então, nós vamos ver primeiro os fundamentos, depois alguns princípios práticos e, finalmente, em terceiro lugar, alguns desafios e também algumas oportunidades do ensino, tanto na igreja quanto fora dele. E para iniciarmos, irmãos, eu gostaria que nós abríssemos, embora nós não vamos ficar somente nesse texto, né? Nós vamos citar também outros textos da Escritura, mas um texto que é muito importante, muito citado, inclusive, pelos irmãos que trabalham esse tema da educação cristã, é o texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Então, nós vamos abrir esse texto para que ele seja para nós aqui o texto base. Embora, como eu disse, nós não vamos fazer uma exposição dele, mas ele é, talvez, o ponto de partida para nós aqui, nesse estudo, né? Então, Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Lembrando que Paulo está aqui escrevendo a este irmão, que, assim como Timóteo, era também um irmão muito querido por Paulo, né? Um pastor jovem, um pastor ainda iniciando o seu ministério, e Paulo havia destinado Tito para pastorear na ilha de Creta, que é uma ilha grega, né? E Tito, então, deveria chegar a esta ilha de Creta, instituir ali a liderança da igreja cristã, não é? Os presbíteros, os oficiais, combater o falso ensino. Versículo 10 do capítulo 1, os irmãos podem ver isto, Paulo dizendo que existiam ali muitos insubordinados, né? Pessoas que entraram na igreja para criar confusão mesmo, para trazer discórdia e ensinar falsas doutrinas, muito parecidas com aquelas doutrinas que a gente viu aqui no domingo passado, na igreja de Éfeso, né? Daquele grupo chamado Nicolaíta. Eles também eram enganadores, insubordinados. Muito provavelmente aquele grupo que estava em Éfeso também andava pervertendo as casas, né? Que é o que Paulo fala aí no versículo 11 do capítulo 1. Eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E o início do versículo 11, Paulo diz para Tito que é preciso fazê-los calar. Então, esse aqui era o papel principal desse pastor, né? Imagine o ministério focado nessa missão, né? Olha, eu vou te mandar para aquela igreja para você calar, fechar a boca daqueles que estão ensinando coisas falsas, né? Então, ele já chega ali num contexto de enfrentamento, né? De confronto, de batalha. E, naturalmente, quando a gente chega num ambiente desses, um ambiente de confronto, um ambiente de falso ensino, o verdadeiro ensino precisa ser estabelecido, né? Então, por isso que essa carta é uma carta que nós podemos considerar como também uma carta que aponta para essa base de uma educação cristã sólida, né? Uma educação cristã consistente. E aí eu quero ler com os irmãos, antes de ler, aliás, né, Paulo continua falando, inclusive no capítulo 2, ele começa falando com Tito, né, que ele deveria ensinar a sã doutrina, versículo 1, né, fala o que convém à sã doutrina. Então, essa deveria ser a base do ensino de Tito, a sã doutrina. Paulo ensina como que ele deveria tratar as diversas classes etárias da igreja, né, os homens idosos,
as mulheres idosas, no versículo 3, as jovens recém-casadas, versículo 4, os moços, versículo 6, né, os jovens. Então, aqui, Paulo dá aquela instrução geral de como o pastoreio de Tito deveria acontecer nesse cenário difícil, desequilibrado, nesse cenário de confusão, em que havia vários mestres ali falando coisas distintas. Tito deveria ser muito firme, né, com relação ao ensino. E, aliás, no versículo 7, né, Paulo diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Por quê? Porque Tito deveria ser um modelo, né? O líder deve ser um modelo no ensino, especialmente porque seria muito ruim, e é muito ruim, aliás, né, quando uma pessoa ensina uma coisa, mas faz outra bem diferente daquilo que ele ensina. Então, por isso Paulo diz aí nos versículos 7 e 8, ele diz assim, no ensino, Tito, mostra, aí ele coloca quatro, né, virtudes aí. Primeiro, integridade, quer dizer, então, o ensino de Tito deveria ser um ensino pautado na pureza, né, na santidade, na maturidade, né? Também reverência no ensino, então não deve ser um ensino cheio de gracejos, de piadas, de palavras torpes, né, que às vezes não levam a uma reflexão profunda. Linguagem sadia e irrepreensível, né? Então, a linguagem deve ser uma linguagem, palavras adequadas, palavras que não sejam, que possam envergonhar, né, o cristianismo. Pelo contrário, diz o versículo 8, o adversário é que deve ser envergonhado, né? Não tendo ele indignidade alguma que dizer a nosso respeito. Então, o padrão aqui seja um pastor, Tito, respeitável nas palavras, no exemplo, porque é dessa forma que você vai contrastar o ensino falso que tem surgido aí nesta região, né? Não apenas nas palavras, mas também no seu modelo de vida, no seu testemunho. Que, aliás, irmãos, é uma questão muito importante esta, né? Não basta apenas nós professarmos com as nossas palavras, é preciso demonstrar isso também no dia a dia com as nossas atitudes, né? Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente posta nas redes sociais, né? Nós precisamos professar isso, mas também demonstrar isso, para que não reste dúvidas, né, em relação àquilo que a gente professa e aquilo que às vezes a gente mostra. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo para Tito. Olha, você agora vai ser visado, você é jovem, você vai falar com homens muito mais velhos que você, pessoas idosas, mulheres idosas. Tem um grande perigo também, porque você vai pastorear moças, né, solteiras, rapazes. Então, você precisa ser exemplo. Você precisa tratar os idosos com a devida respeitabilidade, com temperança, né? Eles podem ser seus pais, suas mães. Ao mesmo tempo, no relacionamento com os jovens, você precisa também demonstrar uma linguagem sadia, demonstrar uma postura íntegra, né? Então, fique atento, porque você pode escorregar em tentações que o diabo muitas vezes coloca, especialmente em ministérios novos, né, em ministérios de pessoas novas, né, de jovens. Muito cuidado, porque você pode ser ludibriado aí. E, principalmente, porque os falsos mestres vão estar de olho nisso, exatamente para apontar suas falhas, quando, porventura, você escorregar, né, em alguma situação. E aí vem o texto que eu apontei para os irmãos, versículos 11 a 14, que é o texto em que Tito fala, então, o porquê que nós devemos nos comportar assim. Por que nós devemos ser íntegros no ensino, respeitáveis, reverentes, com uma linguagem irrepreensível, coerentes com aquilo que nós fazemos? Por quê? Aí ele responde no versículo 11. Porquanto, né, a expressão porquanto, ela é uma expressão que visa explicar, né, é o nosso porquê, né? Então, porquê, ele quer dizer, olha, tudo isso aí por uma razão. A razão é: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse é o primeiro ponto, né? Aqui dá uma grande discussão, irmãos, inclusive discussão teológica mesmo, né? Porque nem todos os reformados são adeptos daquilo que surgiu muito numa corrente de ensino neocalvinista, né?
holandês, que é a ideia da graça comum. A graça comum, para esses teólogos, é aquela manifestação graciosa de Deus para todas as pessoas, inclusive os ímpios. Então, aqueles que são adeptos da graça comum, eles entendem que Deus ele preserva o mundo por meio desta graça que atinge, inclusive, os ímpios. E aí eles usam textos como, por exemplo, o texto de Atos, que diz que Deus manda chuva, tanto para crentes quanto para não crentes, né? Outro texto que é muito utilizado também é o texto do casamento, lá na criação, porque o casamento ali não é só para crente, né? É para todo mundo, é para o homem, né? Deus criou o homem, deu a ele a mulher e disse, sejam fecundos, multipliquem. Então, os irmãos que são adeptos dessa ideia da graça comum, eles entendem que existem alguns princípios universais, princípios que fazem parte do ser humano enquanto criação de Deus, e não apenas para aqueles que são povo de Deus. Mas existe também uma linha, dentre os reformados, que é contrário a essa ideia, né, da graça comum. Eu, particularmente, ainda creio nessa ideia de que Deus, de fato, ele dispensa a sua misericórdia, a sua graça, obviamente não no sentido da salvação, né, para a vida eterna, mas no sentido de preservar os homens. Aliás, esse é um ponto que Calvino coloca, né, lá nos seus textos. Calvino diz que Deus ele utiliza, por exemplo, a sua lei exatamente para impedir o avanço da promiscuidade, do pecado, né? Senão o mundo seria insuportável. Se Deus não segurasse, né? Se Deus não segurar a maldade dos homens, então o mundo seria insuportável. Nós ainda só conseguimos habitar nesse mundo porque Deus, pela sua graça, né? E aí seria esse tipo de graça, chamada graça comum, ele sustenta, inclusive, os ímpios, né? Ele mantém os ímpios também debaixo da sua proteção. Então, é por isso, de acordo com esses irmãos, que algumas virtudes humanas são percebidas mesmo entre não crentes. Então, você vê, por exemplo, casais que não são cristãos, mas que têm uma vida duradoura no casamento, né? São fiéis, são bons pais, são bons maridos, esposas. Você vê, por exemplo, servos, funcionários, né? Patrões, que, muito embora não professem a fé cristã, são pessoas honestas, pessoas justas. Então, essa é a ideia aqui que a maioria dos intérpretes tem deste texto. A graça de que Paulo está falando aqui, esta graça de Deus, não é a graça que nos conduz para a salvação, né? Embora apareça o termo salvadora, mas a ideia aqui é de salvar os homens, a todos os homens, né? Inclusive está aí no genérico, exatamente por isso, porque é uma graça que não é aquela graça especial que salva os eleitos, mas é uma graça comum a todos os homens, uma vez que todos os homens são criados por Deus, são criaturas de Deus, e todos os homens dependem da misericórdia de Deus para viver. Não fosse a misericórdia de Deus, os homens não poderiam viver, né? Então, mesmo que os ímpios não reconheçam este cuidado de Deus, o que Paulo está dizendo para Tito é o seguinte: olha, você precisa compreender que você está num espaço humano, cultural, uma cidade, e você vai precisar demonstrar uma educação, um ensino amplo, consistente, íntegro, uma linguagem sadia e irrepreensível, porque você precisa atingir tanto aqueles a quem você pastoreia, que são os crentes da sua igreja, quanto também aqueles que estão ao redor e que percebem na igreja este lugar, não é, de ensino e de pregação cristã. Então, de certo modo, Paulo está dizendo: Tito, o seu ministério, ele não deve ser apenas um ministério focado na igreja especificamente, mas ele precisa ser um ministério focado também na cidade de Creta, nesta ilha, que, infelizmente, né, de maneira tão permissiva, ela tem permitido que estas más obras, que estas obras abomináveis, né, que ele cita, inclusive, lá no versículo 16 do capítulo 1, os irmãos podem ver aí, as pessoas, eles professavam conhecer Deus, entretanto, o negam por suas obras, né?
E ele diz aí, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados, né? Então, era uma sociedade meio promíscua mesmo, pecaminosa, iníqua, né? E Paulo está dizendo, Tito, você vai para o meio dos leões, né? Você vai entrar aí na cova dos leões, você vai ser bombardeado não só pelo ensino falso dentro da igreja, mas você vai ser também condenado por aqueles que estão fora da igreja. Então, o seu ensino precisa ser um ensino íntegro para que as pessoas respeitem o seu ministério, né? É mais ou menos o seguinte, um pastor chega numa determinada comunidade e ele pastoreia aquela comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele goza do respeito das pessoas de fora, né? Isso acontece muito, inclusive, especialmente naquelas comunidades mais violentas, né, mais complicadas. Às vezes, tem alguns irmãos da IPB que trabalham em lugares assim, né, que são lugares mais complexos, do ponto de vista da criminalidade, etc., mas são pessoas respeitáveis, né? São até, de certa forma, protegidos pelos criminosos, né? Pelo crime organizado ali da região, porque aqueles criminosos veem naquele pastor, naquela figura ali, alguém de respeito, alguém que merece, né, a atenção, etc. Então, era mais ou menos isso, né? Não que Tito estivesse lidando aqui com crimes, mas Tito estava lidando com algo pior, né, que era o próprio pecado do coração humano e que estava entrando na igreja, e ele precisava ter este cuidado, esta sabedoria de não chegar em Creta e causar ali um mal pior do que já estava, né? Ele deveria ser firme contra as heresias, fazê-los calar, né, que Paulo diz lá no versículo 11, mas, ao mesmo tempo, demonstrar uma postura respeitável, né, como um bom professor, como um mestre, em que as pessoas poderiam confiar no seu ensino. Então, é por isso que ele fala que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. E aí vem o ponto, irmãos, que é o versículo 12, que é quando Paulo diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a quem a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo está dizendo que esta graça, ela é uma graça que educa as pessoas para que elas possam frear, renegadas, né? Para que elas possam frear as suas impiedades e as paixões mundanas, e para que elas sejam capazes de viver nesse tempo, nessa época, né? A palavra século aqui significa época, nessa geração, elas possam viver de maneira sensata, justa, piedosa, né? É por isso que esses irmãos, especialmente os holandeses que eu citei aqui, chamados de neocalvinistas, eles tinham essa pretensão, né, eles entendiam que, à medida que a igreja ela avançava culturalmente no mundo, ela era capaz de produzir um mundo melhor, produzir uma sociedade melhor, né? Se nós tivéssemos a possibilidade de termos pessoas crentes, genuínas, nos principais locais, né, especialmente aquelas profissões que são profissões de influência direta, né, como o caso, por exemplo, da política, no mundo jurídico, né, nesses pontos principais, os professores, né. Imagine se nós tivéssemos a maioria dos educadores do nosso país fossem cristãos, né, lidando com as crianças, lidando com adolescentes, se os nossos legisladores fossem, grande maioria, cristãos. Então, certamente, se fossem cristãos verdadeiros, genuínos, nós teríamos uma perspectiva diferente, né? Então, é por isso que esses holandeses criam nisso, né? Que esta graça de Deus, quando ela é aplicada de maneira geral numa sociedade, ela produz uma educação que vai frear a minha fono ali, toma água, vai frear, né, o ímpeto, né, do pecado. Isso aqui chama disfagia, né, Preta? Engasga, assim. Engasga até com ar, né, seu Edson? Vai dar aquela...
Alguns falam que é velhice, né? Mas tem uns nomes mais bonitos. Ainda não está cedo ainda, né, senhor? Então, irmãos, esta graça ela é capaz, né, de frear o pecado, a iniquidade, e ela é capaz de transformar vidas, né? Transformar as pessoas. Então, nós vamos ver aqui exatamente isso, né? Eu vou citar aqui alguns textos, e vou pedir aos irmãos que me ajudem aí abrindo. Nós vamos ver primeiro esses fundamentos da educação, né? Por que a educação ela é tão importante para nós cristãos? E por que a gente tem que se preocupar em educar as pessoas, né? E quando a gente fala aqui de educar, nós estamos pensando não só nos filhos, não. Nós estamos pensando em todo tipo de educação. Você, quando está em qualquer lugar da sociedade, você está num processo de ser, para aquela pessoa com quem você está se relacionando, você é um mestre, você é um professor ali. Porque se você entende que você é um cristão, e o cristão tem que ser sal e luz, né? Como diz Jesus Cristo, você é um mestre ali, você é um professor ali. Então, quando você está no trânsito, você tem que ensinar as pessoas, né? E veja como o desafio é grande, né? Às vezes, nós cristãos fazemos coisas tão erradas no trânsito, né? E nós estamos ensinando coisas erradas, né? Às vezes, quando você está num negócio ali, na fila de um comércio, e aí você precisa ensinar também a respeitar. Aí chega aquela pessoa que está com a criança no colo, ou um idoso, e você não dá passagem, né? Quer dizer, tudo isso é ensino, né? Você ensinar a respeitar as leis, ensinar a respeitar as pessoas idosas, os mais novos, não é? Chamados preferenciais. Então, tudo isso é ensino, não é? E o crente, ele se coloca nessa postura de quem ensina. Pelo menos deve ser assim, né, conosco. Por quê? Porque nós cremos que é esta graça que vai educar as pessoas, não é? Claro, irmãos, nós não somos ingênuos de achar que o fato de você se comportar de uma maneira, você vai mudar o mundo, né? Não, não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de pequenas atitudes que cada um de nós, enquanto crente, deve fazer, não é? Para que as pessoas vejam o nosso exemplo. O que Jesus falou lá, né? Jesus falou, olha, sejam obedientes, façam as boas obras. Para quê? Para que as pessoas possam ver em vocês o Pai Celestial, né? À medida que vocês demonstrarem amor por Deus e fazer aquilo que Ele ordena, naturalmente as pessoas vão perceber isso e vão tratar você de maneira diferente. Quer seja para te perseguir, porque elas vão te odiar, porque você tem uma prática que ama a Deus, né? Ou também para salvar essas pessoas dos pecados delas, né? Deus vai nos usar para as duas formas, ou para sermos odiados e perseguidos por causa da justiça, ou canal de bênção também, para que possamos ser instrumentos, né, nas mãos do Redentor para salvar essas pessoas. Mas por que, então, que nós cremos nisto? Em primeiro lugar, porque nós cremos, e aí nós estamos falando de fundamentos, né? Em primeiro lugar, porque nós cremos que a Escritura Sagrada, ela é a base de tudo. A Bíblia é a base de todo o ensino. E aí nós vamos citar o texto que é conhecidíssimo de todos nós, né? Que é o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós vamos ler juntos aí. Novamente, Paulo, falando novamente a um jovem pastor, agora a Timóteo, né? A respeito de onde é que Timóteo deveria buscar o conhecimento que ele compartilharia naquela igreja. Paulo lembra Timóteo de que ele tinha sido ensinado na infância, né? E aquilo que ele tinha sido ensinado na infância era exatamente o que o tornaria sábio para a vida eterna, para a salvação em Cristo. E o que é que ele tinha ensinado? Ele tinha aprendido na infância e agora deveria ensinar toda a Escritura, né? Toda a Escritura. Então, vamos ler aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então,
texto mais do que conhecido nosso, né? E a base de Paulo é a Escritura, ela primeiro é inspirada por Deus, então não é um livro qualquer, não é um livro didático qualquer, é um livro sagrado, um livro divino que tem um poder especial dado pelo próprio Espírito Santo, né? Que quando lida sob a iluminação do Espírito Santo, ela é capaz de transformar corações, de transformar o homem em um homem maduro, que é a palavra perfeito aí, né? Não de perfeccionismo, mas de maturidade. Este homem, ele passa a ser um homem maduro, sábio, né? Porque ele é um homem que aprende à luz das Escrituras, porque a Escritura o ensina, a Escritura o repreende, a Escritura corrige naquilo que tem que corrigir e educa na justiça. A ideia de justiça aqui, irmãos, é de retidão. Então, a Bíblia, ela torna as pessoas retas. Mesmo um não crente que tem contato com a Escritura e lê a Escritura como um livro, digamos, de uma sabedoria, né? Porque há pessoas que fazem isso, elas são capazes de retirar deste livro, ainda que não de maneira salvífica, né? Mas elas são capazes de perceber instruções, são capazes de perceber, a gente vê muito isso, inclusive a gente vê até livros escritos por pessoas que não são cristãs, né, necessariamente convertidas, mas que trazem os ensinos bíblicos como ensinos que corrigem, que repreendem, que ensinam, né, a justiça do homem. Então, é isso, a Escritura é o fundamento, a centralidade da Escritura deve ser o fundamento da nossa educação. A Bíblia deve ser a única autoridade. Nós confessamos isto, né? Todos os irmãos, quando fizeram sua pública profissão de fé, professaram isto. Os irmãos devem se lembrar. Geralmente os pastores perguntam: você crê que a Escritura sagrada do Antigo e do Novo Testamento são a única regra de fé e prática, né? É a primeira pergunta, quase sempre. E todos nós aqui, que fizemos profissão de fé, nós respondemos sim, né? Então, veja que é uma questão que deveria estar mais presente no nosso coração, porque foi um voto que você fez, foi uma declaração que você fez, né? Se você agora admite outra fonte de verdade, que não a Escritura, para suas decisões nas diversas áreas da vida, talvez você precise repensar sobre isso, né? Porque pode estar havendo uma contradição aí do que aquilo que você prometeu, de crer de fato que a Escritura é a sua única regra de fé e de prática, ou talvez esteja havendo um mau entendimento, né, um equívoco em relação àquilo que você mesmo professou. Também um outro texto importante, irmãos, é que o ensino bíblico, este também é um outro texto muito conhecido nosso, que é Deuteronômio 6, né, que é o texto clássico lá do Shema, ouve Israel, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio 6, os versículos 4 a 9. Aqui nós vamos ver o ensino de Deus como sendo o modelo da educação. Veja que lá já na lei, né, do Antigo Testamento, aqui nós estamos lá no princípio da instituição da família israelita, né? Embora aqui não existisse ainda igreja no sentido que nós conhecemos hoje, né? Cristã, mas aqui eram as famílias ou o povo de Deus que representava ali a igreja de Deus ou o Israel de Deus, né? Esse Israel aqui recebe de Deus esta palavra de um método de educação, né? É uma pedagogia aqui, como que a educação deveria ser realizada. Veja, então vamos ler Deuteronômio 6, de 4 a 9. Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, aqui a gente vê um método pedagógico muito claro, que é o método, primeiramente, né? O ensino, ele é levado ao coração, porque os judeus, os irmãos sabem disso, né? Os israelitas, eles entendiam o coração como o centro do nosso entendimento, né? Do nosso conhecimento. Hoje, na nossa cultura, né? A gente tem muito mais o cérebro, né? Como sendo esse lugar em que as informações são processadas, em que a memória ela acontece. Mas aqui eles entendiam a palavra coração como exatamente esta sede do ser humano que determina todas as coisas, né? De onde sai a vontade do ser humano, de onde saem os pensamentos, de onde saem as decisões. Então, é isso que a Bíblia chama de coração. Então, repare que a primeira coisa aqui é a exclusividade daquele que é o nosso Senhor, né? O nosso professor, o nosso mestre. A quem nós devemos ouvir? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, Yahvé Elohim. Yahvé Elohim é o único Yahvé, não há outro. Então, o Elohim é o Deus criador, lá de Gênesis. Deus criou, Elohim criou. E agora a lei está dizendo, esse Elohim que criou é Yahvé. Yahvé é Elohim e é um só, não tem outro. Então, aqui ele mostra que o nosso ensino, né, de onde vem todos os nossos conceitos a respeito da vida, da realidade, toda a nossa sabedoria, todo o nosso entendimento, deve vir de Deus. Né? Deus é o nosso Senhor, que deve nos levar à consideração de todas as coisas. Talvez a dúvida que fique é assim, mas pastor, mas e as áreas do conhecimento humano que não são, vamos dizer assim, não são subordinadas à Bíblia, por exemplo? Né? Vamos pensar assim, um físico que está descobrindo lá o movimento, né, um astrônomo que está descobrindo o movimento de um meteoro que está vindo aí para a Terra e tal. Aí você fala assim, mas esse tipo de conhecimento ele não está na Bíblia, né? Deus não falou sobre isso, sobre medição de meteoros, essa coisa toda, de velocidade, tempo, né, espaço. De fato, a Bíblia não é um livro de ciências, né? Que, aliás, é um grande erro das pessoas acharem que a Bíblia é um livro de ciências, quando vão interpretar, por exemplo, lá Gênesis capítulo 1, né? E tentam colocar ciência ali dentro. Isso aí não são dias, são eras, não sei o quê. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. Moisés está narrando aqui da maneira como ele ouviu e essa maneira foi inspirada por Deus. Se o texto diz que Deus criou em um dia, é porque foi um dia mesmo. Não precisa a gente ficar especulando, mas um dia, eram eras. Não, isso aí é você tentar colocar a visão científica dentro do texto inspirado. Isso nós não devemos fazer. Então, a Bíblia não é um livro de ciências. Então, a gente não precisa ficar preocupado de achar que nós vamos encontrar respostas, né, para a ciência dentro da Bíblia. Mas, irmãos, por outro lado, a Bíblia orienta os procedimentos dos cientistas, porque um cientista cristão, o primeiro pressuposto dele é de que Deus criou todas as coisas. Então, ele crê que aquele asteroide que está vindo para chocar com a Terra, em 2032, ele é um asteroide criado por Deus. Deus que está mandando ele. Não é o capeta, não é Deus. Deus é dono do universo, certo? Se Deus é dono do universo, como é que esse astrônomo ele deve ver o universo? Para a glória de Deus. Então, as descobertas que ele faz, na verdade, não são descobertas autônomas. Na verdade, ele está descobrindo, ou está sendo desvelado, revelado para ele, complexidades que até então nós não conhecíamos, mas complexidades da criação de Deus. Isso demonstra ainda mais a complexidade de quem Deus é. Às vezes eu fico lendo assim, algumas coisas, por exemplo, da neurociência, né? Do cérebro. São coisas assim, absurdas, que você fala que você nunca imaginava que alguns estudos poderiam apontar questões relacionadas ao cérebro humano, né? Da complexidade do cérebro humano, do que nós somos capazes de processar, de fazer, etc. Quando os neurologistas, né, estudam lá o cérebro, dividindo lá cada
localidadezinha ali do cérebro tem uma função específica, né? Dentro eu estava até conversando com o Fernandinho esses dias sobre aquele ossículo, né? Dentro de um ossinho lá dos ossículos lá do nosso ouvido, né? Aí descobriram lá um ossículo minúsculo, que tinha uma função importante. Então, quer dizer, é um negócio assim, fora de cogitação você imaginar isso na Bíblia, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia, falando de um osso que tem no ouvido e tal, porque a Bíblia não é um livro de ciências, mas isso demonstra como Deus, né, pelo seu poder, pela sua complexidade, Ele criou o ser humano. Então, o neurologista cristão, o neurocientista cristão, o que ele faz? Ele percebe em tudo isso a grandeza de Deus. Então, ele não vai tentar colocar uma teoria que desconsidere Deus, uma teoria humanista, por exemplo, que vai desconsiderar Deus. Não, ele vai perceber que aquelas questões estão diretamente relacionadas ao ser de Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, qualquer coisa no universo criado deve ser interpretado à luz de Deus, né? Deus é quem criou todas estas complexidades. E eu tenho que ser, então, não um descobridor no sentido de um autônomo que cria algo, mas eu devo ser aquele que, em submissão ao Criador, eu me abro para submeter, né, o meu estudo, o meu conhecimento à Escritura Sagrada, né? Se a minha teoria ela fala algo que é contrária à palavra de Deus, seja em qual área for, né, eu preciso ter a humildade de dizer, olha, não é isso que a Bíblia diz. Então, a minha teoria está errada, né? Eu preciso encaixar a minha teoria aqui, à Escritura. Porque era isso que o povo de Deus fazia, né? Olha o que Deus diz: estas palavras devem estar no teu coração, ou seja, nesse lugar mais íntimo. E os pais devem ensinar aos filhos, falar destas palavras toda hora, assentado, andando, deitando, levantando, né? Os pais devem ser responsáveis por esta criação. Só os pais? Claro que não, porque à medida que eu ensino meu filho vai reproduzindo ali. Por isso que a palavra fala sobre as gerações, né? Então, quando há uma interrupção em qualquer uma dessas gerações, a geração seguinte ela sofre muito, né? Se há uma quebra do princípio bíblico nessa transmissão de conhecimento da palavra de Deus, em algum momento nós vamos ter problema em relação à educação cristã. Então, aqui, irmãos, nesse texto, a gente vê que o princípio aqui é de que Deus é o maior educador, né? Deus é o verdadeiro educador. O ensino dele é capaz de transformar as pessoas. E aí a gente precisa pensar nisso em todos os momentos, a relação entre pais, a relação na igreja. O que é que nós ensinamos em casa? O que é que nós ensinamos na igreja? O que é que as nossas escolas têm ensinado aos nossos filhos, né? Alguns pais, eles erram nisso porque eles fazem uma separação, né? Não, isso aí é da escola. Então, o menino está vendo lá sobre evolucionismo o tempo todo, né? Que o homem surgiu né? de um ancestral comum, etc. e tal, e fomos evoluindo e tal. E aquele chimpanzé lá depois se transformou num ser humano, aquelas várias etapas, né? Um homo não sei o quê, homo e tal, homo sapiens. E aí fica como se fosse, né? Como se fosse conhecimentos paralelos. Mas a Bíblia fala que não, a Bíblia fala que Deus criou o homem. Então, se Deus criou o homem, não pode ter havido essa evolução. Então, o pai precisa estar atento a isso, né? E saber, olha, tem um problema aqui. Você não precisa criar confusão na escola, não precisa, né? Mas você tem que entender que aquilo que o seu filho está recebendo é um conhecimento distante do que a Escritura educa. Então, você tem que, pelo menos, dizer para ele, olha, essa é uma visão que nós não cremos. É uma visão que é ensinada nas escolas, mas nós não cremos nisso, né? Pelo menos. Também, irmãos, um outro princípio, um outro fundamento, é que o homem, o ser humano, né,
ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Mais um texto também conhecidíssimo de todos nós, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E por que esse versículo 27 de Gênesis 1 ele é importante para a educação? Porque se o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus... Vai ligar aí, né, Clevinho? Passei a mão na testa aqui. Né? Se o homem foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus, significa o quê? Que nós somos também, como Deus, né, seres inteligentes. Aliás, Deus comunicou a nós os seus chamados atributos comunicáveis, né? Então, Deus nos fez seres inteligentes, seres racionais, seres de linguagem. Nós podemos comunicar, podemos ouvir, podemos interpretar, podemos olhar para o mundo e conhecer as coisas, né? Então, se é assim, a educação tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento. Vamos ver aí, Gênesis 1, 27? Vamos ler. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homens e mulheres, né? São dignamente iguais. Iguais. Esse negócio de que o homem é mais inteligente que mulher, isso não é bíblico, não, né? Tem homem que acha que é, mas... no trânsito, né? Tem alguma barbeiragem, é mulher, né? Isso não é bíblico, não, né? Porque Deus criou os homens e as mulheres com a mesma dignidade. Homem e mulher os criou, né? Criou como? A sua imagem. Então, as mulheres, elas têm também, igualmente, né, aos homens, os mesmos atributos comunicáveis de Deus, né? Os mesmos atributos, a racionalidade, a inteligência, a sabedoria, a linguagem, tudo isso, né? Claro que cada um vai ser usado de acordo com a sua função, né, que Deus determinou, a questão da liderança, a questão do auxílio, né, da administração, etc. Isso aí é um outro assunto, né? Mas homens e mulheres têm a mesma dignidade, e é por isso que nós devemos ensinar a todos. Aliás, essa é uma conquista, né, que é uma conquista a duras lutas, né? Os irmãos sabem que houve períodos da história em que as mulheres eram excluídas do processo educacional, né? Inclusive, no Brasil mesmo, as mulheres eram excluídas do voto, por exemplo. Elas não podiam votar, né? Então, isso mudou há pouco tempo, né? Já no século XX, né, nós tivemos essa mudança. Então, são processos que contrariam a Escritura, são políticas que contrariam a Escritura, né? As mulheres, elas, desde o início, e a gente percebe, por exemplo, o próprio Timóteo, que nós lemos aqui, nós somos informados de que ele foi instruído por mulheres, né? Eunice e Lloyd, não foi isso? As duas mulheres que instruíram Timóteo. Então, os irmãos percebem que, desde o início, né, as mulheres estavam... Claro que havia o contexto cultural dos homens saírem às guerras ou saírem para caçar e as mulheres ficarem em casa. Tinha toda essa questão aí cultural, que nós também não podemos interpretar como sendo um mandamento, né? Porque se nós interpretarmos assim, por exemplo, as mulheres não podem trabalhar, não podem se ausentar de casa hoje, né? Claro que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, naquele contexto específico, por exigência daquela própria cultura, era assim que acontecia. O homem saía por conta da sua força, da sua estrutura, etc. Ele saía para caçar, saía para as guerras e tal, e as mulheres ficavam em casa, cuidando das crianças, né? Que seria algo mais razoável mesmo, né? Uma coisa mais plausível. Imagina se fosse o contrário, né? As mulheres saírem para o perigo, para caçar, e os homens dentro de casa, de boa, né, cuidando dos meninos ali. Obviamente, não foi assim que Deus estabeleceu. Hoje, obviamente, nós temos uma outra cultura, um outro contexto. Então, o que nós não podemos negar é o princípio, né? O princípio de que, por exemplo, a educação dos filhos deve ser exercida pelos pais. Então, é muito ruim, a não ser em casos de extrema necessidade, mas é muito ruim, por exemplo, que os pais se ausentem de casa, enquanto as crianças ficam destinadas a creches, a outras pessoas que não têm, especialmente pessoas que não têm, não são cristãs, né? Porque aí a educação do filho vai ser muito condicionada por essas pessoas.
Então, esse é o princípio da Escritura, é que os pais sejam responsáveis pela educação diária e direta dos seus filhos. Como quase sempre, né, o homem é aquele que vai para sustentar a casa, naturalmente as mulheres ficam em casa na maioria do tempo para educar os seus filhos, né? Então, é só uma questão de princípio aí, né? Mas aqui, então, irmãos, o terceiro fundamento é este. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebe de Deus, né, esta condição, essa dignidade de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa maleável para o ensino, né? Uma pessoa que pode ser moldada, uma pessoa que pode ser educada mesmo. Então, a criança, quando ela nasce, ela não nasce a menos que haja, né, questões fisiológicas, de formação, etc. Mas quando ela nasce em condições neurológicas, né, normais, adequadas, né, ajustadas ali, elas são ensináveis, né? E hoje em dia, inclusive, a gente percebe o avanço da educação, até mesmo em crianças que nascem com algum tipo de cromossomia, né? Por exemplo, há um tempo, as crianças que nasciam com síndrome de Down, por exemplo, elas eram muito rejeitadas, né? Hoje é comum você chegar, por exemplo, num shopping e ter um jovem, né, com síndrome de Down trabalhando, caixa de algum estabelecimento, a pessoa atendendo, é muito legal isso, né? Porque você percebe que as pessoas vão sendo educadas, né? Elas vão sendo trabalhadas, o avanço, né, da tecnologia, da medicina, etc., tudo isso contribui para essa dignidade do ser humano, né? Nós sabemos que a dignidade do ser humano não está na condição física saudável. O ser humano é ser humano em qualquer situação, ainda que ele nasça numa condição desfavorável, ele é ser humano, né? Ele é ser humano sempre. Nós não cremos que o ser humano ele só é humano quando é útil. Não, ele é humano em qualquer situação, ele foi gestado, não é? É um ser humano. Não importa a condição dele, se ele nasce com alguma deficiência, alguma síndrome, algo assim, né? Nós temos que buscar. E é muito interessante ver como que a ciência, nesse caso, né, tem ajudado bastante nesse entendimento, nesse processo de educação de pessoas que nascem em condições atípicas, né? É muito interessante isso. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, não há por que fazermos qualquer tipo de discriminação, né? Qualquer tipo de restrição. A Alemanha nazista, eu tenho falado muito disso aqui, né? Porque eu tenho lido bastante sobre isso, mas a Alemanha nazista, uma das coisas que ela fazia era exatamente mandar essas pessoas para as câmaras de gás, né? Matar essas pessoas, né? Porque essas pessoas não tinham utilidade. Então, se alguém nascesse, por exemplo, com síndrome de Down, ela era condenada à morte na Alemanha nazista, né? Não tinha nem conversa, né? Então, a gente percebe como o ser humano é capaz, né, de pecar contra Deus, né, contra a dignidade do ser humano. Esse é um grande exemplo, né, mau exemplo que a gente vê. Por último aqui, irmãos, não vai dar para falar dos princípios práticos, né, mas a questão da necessidade da graça é fundamental, porque, veja, vamos recuperar, né? Nós temos a revelação de Deus como a base, como a centralidade da nossa educação, temos o modelo de Deus como o ensino que deve ser professado e praticado, temos o homem como imagem e semelhança de Deus, mas nós temos um grande problema, e os irmãos sabem qual foi o grande problema, a queda, né? A queda nos trouxe um grande problema, porque a queda tirou de nós essa capacidade de entender a palavra de Deus do modo como ela é. E aí, Paulo, lá em Romanos 5, vamos abrir lá, para a gente encerrar aqui. Nós não vamos ler todo o texto, de 12 a 21, é um texto mais longo, mas nós vamos ler vamos ler aqui, deixe-me ver. Vamos ler do 19 ao 21, porque mostra exatamente como que Adão, desobedecendo, né,
nós também caímos em desobediência e Deus providenciou uma solução. Vamos ver aí, Romanos 5, de 19 a 21. Vamos ler juntos. Porque, como pela desobediência de um só homem, né, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o ponto aqui é, a queda atrapalhou tudo, né? Os homens deveriam ser ensináveis. Nós deveríamos chegar às pessoas e contar para elas o Evangelho, e elas deveriam simplesmente aceitar. Aliás, nem precisaria do Evangelho se não houvesse a queda, né? Mas pensemos numa condição ideal do ser humano, né? Em que não houvesse pecado, que é o que vai acontecer conosco quando estivermos no céu. O problema é que a queda distorceu tudo, né? A queda travou tudo. Então, a compreensão da educação hoje é uma compreensão, assim como em todas as áreas do conhecimento humano, uma compreensão errada. Por mais que os pedagogos eles tentem estabelecer princípios, regras, parâmetros, né? Eles fazem isso à luz do pecado, da queda. Então, não tem jeito. Por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, né? Nos currículos da chamada BNCC, que é a Base Nacional Curricular do governo, né, federal, na parte de ensino religioso, por exemplo, inclui ali todas as religiões. Então, por exemplo, você estuda com adolescentes de 14, 15 anos, você estuda sobre a tolerância religiosa, por exemplo. E aí a BNCC, ela inclui nessa ideia de tolerância você estabelecer todas as religiões como sendo fundamentos possíveis, né, para o ser humano. Em outras palavras, o que importa é ter uma religião. Então, aí muitos falam, por exemplo, sobre Umbanda, falam sobre as religiões afro em geral, sobre as religiões orientais, né? O cristianismo quase sempre fica de lado, porque o problema das pessoas é exatamente contra Cristo, né? Então, se você fala numa escola pública sobre Umbanda, é muito mais bem aceito do que falar sobre Cristo, muito mais bem aceito, né? E eu sei isso por experiência própria, porque eu já fiz isso, né? Já participei de encontros de ciência da religião, essas coisas. Então, o pessoal fica muito mais empolgado de você falar de coisas esotéricas, né? De religiões desse tipo, do que falar de cristianismo. Então, o currículo, o parâmetro curricular nacional brasileiro, ele é um parâmetro pautado num humanismo, né? No homem, no ser humano. Deus não está no centro dessas coisas. E olha que eu estou pegando ensino religioso, que deveria ser uma área, né, em que Deus estivesse aí em evidência, mas não está, né? Tanto que os colégios confessionais, por exemplo, que é o caso do Batista, né, do Mackenzie, os colégios que são confessionais, eles preferem colocar professores dessas áreas que sejam professores cristãos exatamente por isso. Porque os professores cristãos eles vão conseguir pegar as ideias que estão na BNCC e transportá-las, de certa maneira, para uma interpretação cristã de mundo, né? Então, sim, nós podemos falar de tolerância, mas a tolerância ela precisa ser vista à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus, né? Então, aí isso é muito importante. Quer dizer, a queda é um grande problema, né? Então, irmãos, nosso tempo aqui já foi. Apenas recuperando, então, por que nós devemos falar de uma educação cristã? Primeiro, porque nós cremos que fomos criados por Deus, né, na sua imagem e semelhança, e por isso essa dignidade de sermos ensinados por Ele e, ao mesmo tempo, sermos sal e luz, né, nos dá, então, essa condição de sermos mestres. Nós somos mestres uns dos outros, né? E onde é que nós buscamos o nosso conteúdo daquilo que a gente ensina? Na Escritura. Porque só a Escritura é apta para
discernir os propósitos do coração. E ela é quem nos dá o caminho, né, para o ensino, a correção, a repreensão, a educação na justiça. Lembrando que todo ser humano, ele pode ser ensinado, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo os ímpios, né, os ímpios também foram criados à imagem e semelhança de Deus, então, todas as pessoas podem ser ensinadas, claro que, elas não serão ensinadas para a salvação, porque muitas delas não vão aceitar o evangelho da graça salvadora, mas em alguma medida elas vão ser ensinadas à luz de uma ética cristã que pode sim transformar corações e pode indicar um caminho melhor às pessoas. Não há dúvidas de que muitas comunidades, né, muitos países, muitas culturas que tiveram e que têm como fundamento as Escrituras Sagradas, eles são mais desenvolvidos, são comunidades mais ajustadas, com menos criminalidade, comunidades mais éticas, né, no seu proceder. Isso é muito óbvio, basta a gente fazer uma pesquisa simples, você vai perceber isso. Claro que continuam sendo pecadores, continuam, né, a corrupção continua, porque onde há ser humano existe pecado. Mas o que eu quero dizer é que quando o ensino da Bíblia passa a ser o fundamento de um país, por exemplo, de uma comunidade, né, aquilo se torna muito mais ajustado, né? Ainda que a pessoa não tenha um conhecimento intencional disso, né? Mas se ela segue uma ética cristã, ainda que ela não tenha consciência disso, naturalmente ela vai ser bênção ali. Deus vai usar aquele entendimento para abençoar as pessoas. Pense, por exemplo, num casal que não é cristão, mas é um casal que tem como fundamento um princípio cristão, que é, por exemplo, a fidelidade, né? Então, naturalmente, mesmo sendo ímpios, mesmo não indo para o céu, essas pessoas vão ser instrumentos de Deus na vida das suas famílias. Os filhos, por exemplo, vão ver o exemplo dos pais, né? E vão olhar o exemplo dos pais como um exemplo educativo. É uma educação, né, que está sendo propagada ali nas gerações, né? Mesmo que essa pessoa não faça, como diz a confissão de fé, né, acaba que ele é também culpado por isso, porque é uma boa obra, mas é uma boa obra feita com a motivação errada, né? Aquilo que a gente falou lá da igreja de Éfeso, Deus quer que nós façamos o certo, mas com a motivação certa, né? E o grande problema dos ímpios é este, né? Que às vezes eles fazem a coisa certa, mas a motivação é errada, né? Não é para a glória de Deus, não é para obedecer a Deus. Eles fazem mais por si próprios, né? Por outra questão aí, mas, de todo modo, Deus utiliza mesmo estas pessoas para instruir, né? Porque a educação é isto, é passar de pai para filho os princípios bíblicos. E nós que somos crentes temos uma grande responsabilidade nisso, né? De passarmos, especialmente para gerações mais novas, o bom exemplo da graça de Cristo em nós, de modo que elas possam nos ver como pessoas justas, né? Eu me preocupo muito assim, porque, por exemplo, as crianças da igreja, elas olham para nós, né? Para os líderes, para os presbíteros, para os diáconos, né? Elas têm imagens muito claras de quem são essas pessoas. Eu vou até contar para vocês uma experiência engraçada. Eu falei até com o seu Will sobre isso. Nós fomos lá na Igreja Memorial, né? E aí a Fernandinha falou assim: olha, Dedé, eu vou fazer aqui o seu iogurte aqui, e você chegar na igreja, você toma. E aí o Dedé falou assim: não pode tomar na igreja, seu Wilson briga. Eu até contei para o seu Wilson, ele riu, né? Quer dizer, por que isso? Porque ele já foi ensinado. Olha, dentro da igreja, né, não pode, porque vai sujar os bancos, vai atrapalhar. Quer dizer, você vê que é educação. E olha que a Fernandinha nem falou nada, pelo contrário, né? Ela queria levar. Ele é que fez o papel de não pode, né, mamãe? Então, a gente subestima às vezes, né? Como que as crianças, a criança não, elas estão aprendendo. Então, às vezes, ações pequenas da nossa parte podem ser exemplos para crianças. Domingo eu tive uma sensação muito boa. Não sei se os irmãos se lembram, tinha um casal ali com 2 crianças nos visitando. E
Miqueias, o nome do rapaz, né? Aurora. O Alan até estava do meu lado na hora, ele viu. A Aurora chegou para mim e falou assim: pastor, parabéns pelo culto. Assim, falando como adulto, né? Aí eu falei: olha, graças a Deus. Ela falou assim: o senhor explicou muito bem. Aí eu falei assim: mas você entendeu o que eu falei? Ela falou: entendi tudo. Bonitinho assim, né? Aí o Alan estava na hora assim, a gente riu, eu peguei na mãozinha dela, assim, a seriedade e tal, né? Então, quer dizer, veja, a gente é exemplo, né? A gente é exemplo. Você não sabe, as pessoas estão, especialmente crianças, né? Elas estão olhando para nós, elas estão vendo a nossa reação. Então, irmãos, é muito importante. A educação é um processo mesmo muito agradável. É bom você perceber que as pessoas estão caminhando, né, entendendo o seu propósito na educação. Tem muitos desafios, não vai dar tempo de falar agora, já até passei da hora, né? Mas são muitos desafios, mas também são muitas recompensas boas, né? Quando você percebe que o ensino ele está fazendo efeito na sua casa, na igreja, na sociedade. E nós, como cristãos, devemos nos preocupar muito com isso, né? De sermos professores, bons professores da palavra de Deus, da ética cristã, né, para que as pessoas possam ser influenciadas por nós, né, onde quer que a gente esteja. Amém, irmãos. Deus nos abençoe, né?